E aí, vamos lá? Dá uma olhadinha o que desaconteceu hoje. Deixa eu prestigiar minha live, que eu sou desse. Atrasado porque tinha uns probleminha aqui térmico do Windows, né? Windows é fantástico. Esse é o melhor sistema operacional que existe no mundo. Só que não. Apenas não. A gente sabe. Tá, vamos lá. Rádiozinha, aviso. Olá, tudo bem? Como é que estamos, pessoal? Vou tirar esse fundo aqui, vamos dar uma olhadinha no que esse cara tá fazendo. Cara, dia torto. Dia torto. Vou fazer um ajuste aqui. Vamos lá nos 60 minutos. Isso aqui é mini índice. Olha o suco de mini índice. Tudo indicando alta, mas não vai para alta. Aí a gente tem que levar em conta os candles, lembra? Dá uma olhada no candle diário para o suco de mini índice. Só a Vale e a Petro estão querendo empurrar para cima, né? O resto tá tudo uns candles meio para baixo, né? Dá uma olhada na Petro aqui com o IFR sobrecomprado. Sobrecomprado. Temos uma certa divergência. Os juros futuros aí estão... 1,28 tá bom, mas era para ter explodido, né? Mas é isso, fim de mês. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente fazer aquela nossa mudança. Vamos fazer o ajustezinho que precisa ser feito, que seria a mudança da característica do preço, o último pivô validado. Onde que foi o último pivô validado mesmo? Tá, foi mais em cima, então passa para cá, beleza. Então a mudança da característica do preço vai vir mais para cá. Eu estou ajustando em ticks, tá? Estou vendo lá os 60 minutos. Ele rompeu aquele topo. Então esse cara aqui pode tirar. Tá vendo que ele está começando a estreitar esse movimento aqui. Isso não é bom. Um pouco bom. Tá, beleza. É isso. Então, tivemos quebra da estrutura durante o dia de hoje. Quebrou a estrutura aqui. O último pivô validado seria esse aqui. Quando ele quebra esse ponto aqui indo para cima, e voltando, a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Então, para ele ser vendedor, ele precisa perder esse fundo. Senão ele vai romper esse topo, vai continuar um movimento de alta. Sabe o que ele vai fazer hoje? Esse movimento? Ele está preso na VWAP, ele está sambando na cara da sociedade da VWAP. Nós temos um movimento medido, que eu tinha estipulado, que seria esse cara aqui, ó, desde aqui até aqui. Aqui, ó. A gente replica, porque eu acho que aqui eu fiz errado, viu? A gente replica esse movimento para cá. O movimento medido seria por aqui, mais ou menos. Deixa eu só ver onde é que está esse movimento. 30 do 3? Não, vamos botar aí 5 do 4. Seria mais ou menos isso aqui, o movimento medido, a primeira perna. Qual é a diferença de movimento medido e duas pernas de pullback, né? Ah, boa pergunta. O movimento medido geralmente faz um movimento bem... bem igual, entendeu? Então a gente observa primeiro o ponto de inflexão onde ele fez o pullback e parou, né? E mede essa perna direcional. Então ele faz essa perna aqui direcional, faz o pullback, a gente replica ela para cá. Então, a primeira perna, que é esse ponto aqui, né? A primeira perna, ela é proporcional, a terceira perna é proporcional à primeira. E as duas pernas de pullback? Bom, as duas pernas de pullback são diferentes, são um pouquinho maior. Então ele faz um movimento aqui. Quando ele faz esse movimento de pullback, ó, ele faz um pouquinho mais, tá vendo? 120, 130% para depois fazer um movimento ao contrário, como diz o francês. No diário, segue empinando a motoca. Segue empinando a motoca. Esse cara aqui, ó, é o que a gente falou outro dia, suporte, bate fofo. E esse aqui é o suporte parrudo, né? E a gente pode ver que o suporte bate fofo segurou. Dá uma olhada nessa sombra inferior aqui, ó, de negação, de dizer que esse ponto aqui, opa, aqui foi um ponto bom, vamos tentar um ataque.
Um ataque onde, Ney? Bom, provavelmente ele pode chegar num topo duplo aqui, ó. Ele pode tentar, no mês de abril, um rompimento desse topo em 197 mil pontos, né? O fechamento do gap de 3,7k de pontos. Esse gap aqui é fantástico. Se ele entrar para dentro dele, ele vai tentar fechar e são 3.500 pontos. Ele pode fazer esse movimento direcional. Tá? Cara, basicamente isso. Vamos para os ticks. Tava aqui mapeando os ticks. Tá vendo que... Vou afastar um pouquinho. Acho que assim fica... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo que ele está enroscado na VWAP? Ó? E a gente só usa 2 indicadores. VWAP e média de 21 exponencial. Ela muda de cor porque quando dá sentido para venda, ela vai dar um indicativo de virar para venda. Mas ela sempre é atrasada, né? Então a gente tem que mapear de uma forma que a gente consiga se proteger antes do movimento, tá? E aqui de cara, até para voltar um pouquinho, peraí. É aqui assim. Já de cara a gente consegue identificar um rangezinho. Rangezinho do dia, enroscado na VWAP, tá vendo? Quando fica mudando a característica do preço, muito importante isso. Se você não faz ideia do... Opa, tá sujo aqui, meu amigo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, seria muito importante que você desse uma olhada nos conceitos que eu aplico aqui. Então nós temos aqui no meu videozinho da página principal do YouTube, se você tem uma base da renda variável, você já opera como pessoa física, você pode ver esse vídeo aí, ó, Aprenda o Fundamental. Esse vídeo explica muita coisa, fala sobre os conceitos de choque e BOS, da mudança da característica do preço, que é o choque, e o BOS, que é a quebra da estrutura para dar prosseguimento ao movimento e a gente conseguir fazer uma operação protegida, né? E, além disso, a gente precisa também conversar sobre por que a gente opera em ticks. Tu vê que a gente começa em 60 minutos para identificar uma direção provável do dia, do mês, né, do ano. Vai para o diário para dar sentido e depois a gente baixa para ticks. Então a gente procura uma direção em 60 minutos e diário e a gente vai buscar por padrões de entrada nos ticks. Por quê? Porque ticks refletem volume financeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Quando entra o volume financeiro na jogada, ele faz um movimento meio que direcional. Hoje não é um bom exemplo, né? Também. Não é um bom exemplo, porque não tem muito volume financeiro acontecendo. Mas nos outros dias é muito importante a gente entrar numa operação em que tem o volume financeiro para a gente se livrar do risco bem rápido, conseguir botar um dinheiro no bolso, colocar no break-even e deixar esse preço andar a nosso favor. E aí, se você não sabe nada do que eu estou falando, você não faz ideia, você nunca operou como pessoa física, não sabe nem qual plataforma utilizar, você pode dar uma olhadinha na minha playlist Como se tornar um trader. Essa playlist vai mostrar tudo do 0 ao 100, entendeu? Dá uma olhada nela toda, fala também sobre o psicológico, que é muito importante, fala sobre a constituição de trading, fala sobre um monte de coisa fundamental. Foco no primeiro e no segundo vídeo. Isso. Então, dá uma olhada aqui. E aí, observando as entradas, a gente identifica claramente... o cara tá passando com som alto aí. Identifica claramente aqui, ó, no mapeamento. Bom, ajustamos aqui a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço, né? Agora ele tá meio que num limbo, andando no meio da VWAP, cruzando e descruzando ela, passando para cima da média de 21, depois para baixo com muita força. Então, assim, um dia de realização, um dia para se perder muito dinheiro, tem que ficar muito atento a isso, tá? E aí a gente vai procurando pelas entradas aqui, ó. Vamos tentar mapear as últimas entradas e ver se a gente tem uma coerência para poder operar esse safadinho. Aqui, vamos olhar aqui, ó. Tá, vamos pegar aqui esse ponto final para ver se a gente conseguir identificar uma entrada. Então, ó, aqui nesse ponto aqui, ele quebraria a estrutura para dar prosseguimento à venda. E nesse ponto aqui seria o último pivô validado. Ele muda a característica do preço e quebra a estrutura aqui. Então aqui
nós teríamos uma tomada de posição. Vem aqui. Com o stop ou aqui ou aqui. Aí nota que ele tá amarrado, ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai, ele toca na VWAP e volta. Então, não sei se é uma operação viável. E utilizando os conceitos de choque BOS, a gente também pode utilizar os conceitos de Joseph James. Então, passa acima da média de 21, testa uma vez, testa duas vezes. Isso aqui são duas tentativas falhadas. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é um reversal. Duas tentativas falhadas. Pode ter uma trap aí no meio, pode ser que ele esteja montando uma trap nesse ponto aí agora. Pode estar montando uma trap. Entendeu? Qual seria a trap? A gente procura por um prior. Por exemplo, essa região aqui, ó, deixa eu tirar esse. Essa regiãozinha aqui, ó, seria uma região de trap. O mercado faz uma tentativa acima da média de 21, duas tentativas, acelera, volta, toca ali reto, tentar um rompimento desse topo aqui, pelo menos um reteste nele. Aí, nessa brincadeira, pode ter vários pontos aí para coletar, ó, 400 pontos, uma certa volatilidade. Eu acho que falta só volume financeiro, mas tem um jogo acontecendo aí. Um jogo acontecendo. E aí o índice é isso. Aí o resultado aqui, cara, desse cara aqui mensal, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Mostra pra você. Aí, ó. Esse cara aqui foi o meu mensal do índice. E eu só operei índice esse mês. Tava enferrujado, cara. Tava desde... Foi? Cara, eu operei de verdade mesmo lá no final de... No dia 10, 12 de fevereiro, cara. Muito tempo, cara. Muito tempo. Então tá aí, ó. Esse foi o meu resultado. Fiz operações legais, mas aí quando foi chegando no final do mês comecei a fazer menos operações para proteger o capital e tive 134% de lucro sobre a minha garantia. Então sim, foi fantástico, gostei demais. E foi um mês difícil, cara. Um mês difícil. Eu perdi 2/3 do que eu efetivamente ganhei, cara. Mesmo assim foram 134%. Bom, vamos para os 60 minutos. O mini dólar, vamos dar uma olhada no mini dólar. O mini dólar tá sinistro, mano. Tá sinistro. Ó, quebrou a estrutura. Quebrando a estrutura nesse ponto aqui, onde é que tá o último pivô validado? Dando os conceitos de choque BOS. Nesse pontinho aqui, ó. Aqui tá o último pivô validado. Quebrou a estrutura aqui. Agora, para dar prosseguimento a esse movimento, a gente bota esse cara aqui, ó, para ele quebrar a estrutura efetiva e vir para baixo. Lá no mini dólar, a gente vai fazer a nossa marcação de onde estaria a mudança da característica do preço nesse ponto aí. A mudança da característica do preço passa a ser aqui. Bem aqui. Perfeito. Quebra da estrutura aconteceu lá embaixo, quebrando a estrutura aqui embaixo. Agora, para ele dar prosseguimento a esse movimento, ele vai ter que perder aquele fundo do dia ali, ó. Bem, cara, bem complexo, viu? Bem difícil de operar esse cara aqui. Não tá nem um pouco interessante. Muita cautela, viu? Ele tá sambando na cara da sociedade, tá querendo entrar dentro do canalzinho de baixo. Olha aqui o canalzinho de baixo de 2025. Vamos afastar bem para olhar esse cara, tá vendo? 2025, cara. Tudo isso aqui foi 2025. Ele tá preso ali na entrada, ó. Ele não sabe se ele vai lá fechar esse gap aqui ou se ele vai capotar. Tem um gap maior ainda lá em cima, lá. Lá em 5,62. Tem um outro aqui em 5,38. O dólar não se define, cara. O dólar não caga nem sai da moita.
No diário ele segue vendedor, né? Olha a média de 200 lá. Olha a média de 200. Eita, Giovana. Olha a média de 200. Poxa, aí é difícil, cara. O troço não me ajuda. Sei que tá vendo aqui, cara. Tá tendo uma incompatibilidade. Minha caneta esferográfica digital aqui tá tendo uma incompatibilidade com esses caras aqui. Não sei o que tá vendo. Ó, a média de 200. Então, média de 200 para definir sentido, ó. Candles abaixo dela é venda. Média de 21 exponencial, de 200 também exponencial. De lado, ó. Mês de março inteiro. Indecisão. Rendezinho, tá vendo? Um rendezinho aí que começou em fevereiro. Finalzinho de janeiro, ó, no diário. Chato. Eu ainda esperaria uma rotação desse pêndulo aqui a longo prazo, para buscar por venda nessa altura aqui. Ó. Por quê? Porque daí ele retesta esse topo aqui e fecha o gap, ó, que é uma das missões dele, pode ter certeza. Por isso ele não caiu ainda. Ele vai fechar esse gap, vai chegar aqui em cima, chegar próximo daquele pêndulo ali, vai voltar para dentro do canal. E a gente vai tentar pegar esse movimento aqui. Abriu, eu vou voltar a operar o dólar, viu? E vou dobrar meus contratos. Abriu é contrato dobrado. Vamos para os estudos da questão dessa. Aqui, ó. Isso aqui, olha como não tem volume financeiro nessa história acontecendo. E foi o que aconteceu aí, ó. O dia inteiro. O provável rende nessa região aqui. Ele volta para dentro dela, né? O rende, o que é, pessoal, que a gente sempre fala? O magnético, né? O preço é atraído para cá. Até que haja um breakout. Nesse caso aqui, ó, ele meio que fez um movimento de breakout, né? O ideal seria ele parar aqui para arrebentar as pregas aqui. Voltando para dentro do range, indica que ele pode ter um novo ataque para tentar, sei lá, um reteste de topo. Para depois vender aqui. Deletei o negócio? Ah, não, tá lá. Mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador. Tá certo isso aqui, meu amigo. Eu estou certo disso. Tá certo mesmo. É isso aí. Então, para ele passar a ser comprador, ele vai ter que romper esse topo. Por enquanto, ele segue abaixo del culo del perrito. A probabilidade é que ele faça um rompimento para baixo e não para cima. É porque o suco de menino está entregando o jogo. E é aquela história, se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, seria muito bom que você visse o setup que eu utilizo. Então, nesse videozinho aqui, se você já tem a base, você pode aprender o fundamental. Conceito de choque BOS e os setups de Joseph James, ó, são reversal, back, força, principalmente bull e bear trap. Esses aí são legais da gente fugir do risco bem rápido, isso é muito interessante. Foco nesses videozinhos. Se você não sabe nada disso, se você não sabe como você vai fazer a sua constituição de trade, se você nunca operou como pessoa física, não sabe qual plataforma utilizar, também tem uma playlist como se tornar um trader. Dá uma olhada na playlist, qualquer coisa, chama lá que eu tiro dúvidas, a gente faz uma live, né? Tem um amigo meu que tá estudando e assim que ele conseguir ficar no nivelado aí, a gente vai fazer uma live para tirar as dúvidas. Se você quiser vir, eu vou jogar aí a livezinha com antecedência pra galera participar e trocar uma ideia. Bom, muito obrigado a todos. Fechamos o mês positivo, tô muito amarradão, cara, mas muito amarradão com isso mesmo. E feliz mesmo. À noite a gente volta para fazer as projeções para amanhã, início de mês, a gente tem que estar focado, vai começar, reseta tudo e tem que estar focado. Focado porque o jogo é perigoso.
Hero to Zero muito rápido. Obrigado, Vanessa. Tchau. Grande abraço a todos.